Inequações do primeiro grau. As inequações do primeiro grau, a maneira de resolvê-la, ela é um pouco parecida com as equações do primeiro grau. Mas vamos pensar no seguinte, o que, seria inequações do primeiro grau e qual a diferença que ela teria com as equações do primeiro grau. A gente lembra na última aula de equações do primeiro grau, em que a gente viu o método da balança. Em equações do primeiro grau, a balança ela está equilibrada. E quando a gente fala de inequações, a balança não necessariamente ela estará equilibrada. Pode ser que ela esteja equilibrada, mas também pode ser que um dos pratos eles esteja mais pesado do que o outro prato. Como é o caso dessa balança aqui, ó, o prato onde estão os 2 pacotes vermelhos, eles são mais pesados do que o pezinho de 500 gramas. Então, os 2 pacotes são maiores que 500. Então, uma das características importantes da inequação do primeiro grau é a gente utilizar, no lugar do igual, que era da equação, o maior, o menor, o maior ou igual, ou o menor ou igual. Resolvendo essa inequação, a gente tem o seguinte, se os 2 pacotes são maiores que 500 gramas, para eu saber qual vai ser o peso, a massa de um pacote apenas, como é que estaria estabelecida essa massa, a gente pode fazer o seguinte, pegar esse 2 e mandar para o outro lado do maior, dividindo 500. Então, ficaria que um pacote, ele é maior do que 500 dividido por 2. Significando que um pacote, ele é maior do que 250 gramas. Então, se a gente observar aqui a reta numérica, nós temos 250, o zero, claro, para a gente entender. 250, então, os valores que são maiores que 250 gramas seriam o peso mais ou menos o peso do pacote, ok? Então, não tem limite, porque a gente não sabe qual é o peso maior, pode até ser que ultrapasse, cada pacote ultrapasse 500 gramas, que a gente não sabe qual vai ser o maior peso. A gente sabe que é maior do que 250 gramas. Quando a gente tem essa bolinha aqui aberta, significa que o 250 ele não vai entrar, ok? Vamos ver alguns outros casos. Nós temos aqui, ó, 2x, ele é maior que 5x mais 6. Quando a gente trabalhou com equação, uma das maneiras que a gente encontra mais fácil de se resolver uma equação é a gente procurar onde está o maior coeficiente de x. E mandar esse x para ou antes ou depois do igual, a depender de onde esteja o maior coeficiente. Então, isso evita a gente deixar com que o coeficiente de x ele fique negativo. Só que aqui na inequação vai ser importante se acaso ele ficar negativo. Então, mas para que assim a gente possa fazer uma outra resolução diferente da equação do primeiro grau. Então, assim, obrigatoriamente vamos colocar esses valores de x, esses valores que acompanham x, antes do sinal de maior, de menor, de maior igual ou de menor ou igual, ok? Então, no caso aqui, o 5x, ele vai para antes do sinal de maior, e ele estava positivo, ele vai negativo, dessa forma. Aí, eu tenho 2x e devo 5x. Então, eu vou dever 3x. Porém, a gente não pode ficar com esse coeficiente de x negativo. O que a gente vai fazer, então? A gente vai pegar tudo
e vai multiplicar por menos 1. O que é que significa multiplicar por menos 1? Simples, significa que a gente vai trocar os sinais. Até porque menos com menos é mais, menos com mais é menos. Porém, também, se o sinal for maior, ele vai se tornar menor. Se o sinal for menor, ele vai se tornar maior. Se for maior que, ele vai se tornar menor. Maior ou igual, vai se tornar menor ou igual. E se for menor ou igual, vai se tornar maior ou igual. Ou seja, eu vou fazer o oposto, certo? Então, aqui vai ficar 3x é menor que menos 6. Ok? Como eu quero saber o valor apenas de 1x, qual seria os valores para x, a gente vai pegar esse 3 que está multiplicando e vai passar para 1 na forma de fração. Então, nós teríamos x, ele é menor que menos 6, dividido por 3. E menos 6 dividido por 3 dá menos 2. Então, x, ele é menor que menos 2. Então, eu tenho aqui a reta numérica. Sabendo que se ele é menor que menos 2, o menos 2 não vai entrar. Então, o que seriam os valores de menores que menos 2? Os valores que estariam à esquerda dele. Então, todos esses valores aí podem ser resposta da inequação. Mais um exemplo. Agora, vamos usar um exemplo com não só maior ou menor, mas também pode ser maior ou igual ou menor ou igual. Nesse caso, vamos ter um maior ou igual aí. Temos 3x menos 2 é maior ou igual que 16. A gente vai seguir a mesma regra da equação. A gente vai separar os valores com as variáveis, as incógnitas, dos valores que não têm incógnitas. Então, antes ou depois do maior ou igual, eu vou fazer a separação. No caso aqui, vou pegar o menos 2, que ele está sem a incógnita, e vou mandar para junto do 16, que também está sem incógnita. Então, se o menos 2 sair diante do maior ou igual para depois do maior ou igual, ele vai trocar também a operação. Está subtraindo, vai somando. Dessa forma. A gente faz 16 mais 2, vai dar 18. Então, 3x é maior ou igual que 18. A gente quer sempre saber quais os valores para x, então a gente vai pegar esse 3 e vai passar para o outro lado, dividindo o 18. Então, temos que x é maior ou igual que 18 dividido por 3. E 18 dividido por 3 dá 6. Então, x é maior ou igual que 6. Na reta numérica, como o x ele é maior ou igual a 6, o 6 entra. Então, a bolinha ela é fechada, ok? Então, toda vez que for maior, igual ou menor ou igual, bolinha fechada. O que vai acontecer aqui, então? São todos os valores maiores ou iguais que 6, ou seja, de 6 até o infinito, ok?